Muita paz, a paz de Cristo Jesus esteja em nossas vidas, esteja no nosso coração. Eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão, de análise, para você analisar, aliás, para nós analisar as nossas vidas. Irmãos, ontem, eu acho que foi ontem ou foi hoje, que eu estava comentando sobre tudo que está acontecendo na vida das pessoas, na vida das pessoas que se diz ser cristãos, na vida do ser humano, em geral, né? Eu tenho observado que parece que, se a gente for olhar a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, e a gente for olhar o que está acontecendo hoje, parece que tem alguma coisa errada, né? Não com Deus e também não com a sua palavra. Parece que a Bíblia, ela não está se cumprindo em favor de muita gente, ou da maioria das pessoas. Aliás, eu já volto atrás, a Bíblia está se cumprindo, né? Até porque a palavra de Deus, ela é dois sentidos. Ela é bênção, ela é maldição. Assim, não a palavra de Deus, né? Para Deus é uma bênção, mas as escrituras, a Bíblia, ela fala tanto das bênçãos como das maldições, né? Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina uma coisa, que Deus tem promessa para todos, para todo ser humano. Deus tem promessa para os filhos da luz e para os filhos das trevas, né? Eu chego à conclusão que parece que a maioria das pessoas, né, principalmente os que se diz ser crentes evangélicos religiosos. Por que eu sempre estou citando os evangélicos? Por quê? Porque é aqueles que se diz que busca a Deus, irmãos. É aqueles que se diz que busca a Deus e vive debaixo de bênção. Mas parece que, apesar de muitos estar dentro de uma congregação, de uma denominação, parece que a Bíblia está se cumprindo na vida de muitos deles, né? Daqueles que se diz ser crentes evangélicos ou religiosos. Mas parece que está se cumprindo o contrário daquilo que muitos esperam. Por exemplo, ninguém espera coisas acontecer em suas vidas, coisas ruins. Ninguém espera coisas catastróficas em suas vidas. É ou não é? Todo mundo espera o que é bom. Mas parece que não está acontecendo muito o que é bom na vida das pessoas. Parece que as pessoas, elas estão dizendo que estão servindo a Deus, buscando a Deus, mas parece que está acontecendo como se não estivesse servindo a Deus. E a Terra tem sofrido. Quando eu digo a Terra, o planeta Terra, eu estou se referindo não o globo terrestre, mas os habitantes do globo terrestre, ou seja, os habitantes da Terra. Porque a Bíblia, ela é feita de duas promessas, de bênção e de maldição. Nós temos que entender isso. As pessoas, elas confundem a palavra de Deus quando acham que a Bíblia, ela é feita somente de promessas positivas. Eu vejo alguns pregadores nas redes sociais, elas dizem assim, não, mas a minha mente tem que tem que pensar coisas boas, a minha boca tem que proferir coisas boas. Tá certo isso? Tá e não tá. Por exemplo, nós temos que confessar que vai acontecer o melhor em nossas vidas. Mas não podemos se enganar, ou como diz a Bíblia, muitos enganam e são enganados. Por quê? Porque para acontecer as promessas positivas na minha vida, irmãos, eu tenho que fazer algo positivo. Eu tenho que pensar positivo, eu tenho que falar positivo, mas eu também tenho que agir positivamente. Não adianta eu falar positivamente, não adianta eu pensar positivamente, falar positivamente, mas agir negativamente. O que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, serve até para mim. Talvez principalmente para mim.
Não esteja você pensando que essa palavra é de exortação só para você, não. Porque primeiro ela chegou até a mim, para poder chegar até você. Então parece que está acontecendo, as pessoas buscam a promessa positiva em suas vidas, a promessa de Deus, mas está acontecendo as promessas negativas. Porque, irmãos, preste atenção, a Bíblia ela tem promessa boas e más. Quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, vai ver que Deus tem promessa. O que é promessa? Promessa é aquilo que se promete, irmãos. Deus, ele tem bênção, tem promessa de bênção e promessa de maldição. Não que Deus quer amaldiçoar alguém, irmão, não é isso que eu estou dizendo. É porque muitas das vezes a gente diz assim, vai acontecer isso na minha vida. A vida toda dela é falando palavras positivas. Pensamento positivo, isso é bom, isso é muito importante. Mas o mais importante é agir positivamente. É agir da maneira correta, da maneira certa. Então, podemos ver, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, se Deus quiser, vai dar certo na minha vida. Só que ela diz se Deus quiser. Porém, ela age o contrário da vontade de Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu vejo tanta amargura, né? E escuta, eu estou incluindo a mim. Eu vejo tantas palavras positivas. Eu vejo tantas palavras positivas, mas eu vejo agir negativo. E por isso que o planeta, a Terra está... Aliás, agora sim eu vou entrar até falar do globo. Até o globo terrestre, até os animais do campo, ou melhor, os animais domésticos, até os animais silvestres, e o planeta está sofrendo por causa das atitudes dos homens. Aí entra a conclusão, o que eu quero falar sobre o planeta Terra também. Queimadas, é ou não é? Isso aí afeta o globo terrestre, né? O planeta. E as atitudes erradas dos homens, que fala positivamente, pensa positivamente, mas age negativamente. Por exemplo, você vai em muitos lugares, vê as pessoas matando, roubando, se prostituindo, adulterando, se embriagando, usando droga, vício, destruindo o corpo físico, mas na boca eles confessam o positivo. Na boca eles confessam o positivo. Na mente eles pensam positivo, mas não agem positivamente, irmãos. Você sabe o que vai acontecer? Tudo o contrário do que ela pensa, da maneira que ela fala. Irmãos, se a gente for olhar na Bíblia, parece que a Bíblia não está se cumprindo em favor daquilo que as pessoas buscam. Deus tem bênção, Deus tem salvação, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem paz, prosperidade. Deus tem tudo que você precisa e mais ainda do que você precisa, do que eu preciso. Porém, aonde está toda essa maravilha? Está com Ele. E, aliás, a Bíblia diz que tudo de bom, tudo que há na terra é de Deus. E Ele dá a quem Ele quer. Em outra versão diz, Ele dá a quem for justo. Então parece que está acontecendo o contrário. Pessoas que não vivem mais, irmãos. Tem pessoas que não vivem mais, elas vivem à base de calmantes, de remédios, de insulina. Não dorme mais, ela adormece de tanto remédio. Muita miséria, muita fome. Pessoas com falta do que vestir, do que calçar, do que comer. Dorme mal, vive mal. Mas a Bíblia não diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra? A palavra de Deus não diz isso, mas por que não está se cumprindo? Acredito que na vida de muitos mesmo.
Porque, irmãos, o que a Bíblia diz? Se quiser, o Senhor diz o quê? Se quiseres e me ouvir. Ou seja, não é só querer, é ouvir o Senhor também. Tem umas mensagens que os pastores pregam por aí, que eu nem escuto, irmão, porque mata a minha fé, rouba a minha fé. É como se Deus fosse um robô. É como se Deus fosse um robô, abençoa tudo e todos. Não é assim, irmãos. Só basta eu pensar positivo e falar falar positivo, pensar positivo, que vai acontecer. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Se eu tenho que pensar positivo, lógico. Eu tenho que falar positivo, logicamente. Mas eu tenho que agir positivamente também. Porque o segredo não é apenas falar ou pensar positivo. É você agir positivamente. Com certeza, se você agir positivamente, aquele agir seu já vai construir uma mente e um falar positivo e vice-versa, irmãos. Nós temos que entender o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer para você que o que você está ouvindo agora é uma revelação da palavra de Deus. A revelação é o que Deus já fez. Deus fez muitas maravilhas, irmãos. E continua fazendo. Aliás, continua fazendo, mas devia fazer mais. Não, eu não estou falando, não Deus devia fazer mais. Nós devíamos receber mais. Deus, ele quer fazer. Mas o ser humano devia receber mais. Por quê? Porque naquele tempo, tanto no Velho Testamento, o ser humano, a humanidade não tinha o poder e a força do nome do Senhor Jesus, como tem hoje. Até mesmo no tempo dos apóstolos, ou antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, não tinha esse poder chamado o nome de Jesus. Hoje nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus derramado na cruz, que é para perdoar pecado, e o nome de Jesus que é para fazer acontecer o que nós pedimos. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que muitos não recebem porque não pedem. E quando pedes mal. Não é pedir mal. Não, é porque eu não desenhei o marido que eu quero. Eu não desenhei a mulher que eu quero. Eu não desenhei o carro que eu quero. Eu não desenhei a bicicleta, a moto que eu quero. Não é isso, irmão. Não recebe porque não pede, e quando pedes mal. Sabe por quê? Quando pedes mal e não recebe? Porque você pede de qualquer forma, você vivendo de qualquer maneira, você agindo de qualquer maneira, e o pior, você quer receber de Deus para esbanjar os prazeres da carne. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe o que eu vou pedir. Só que é o seguinte, irmão, eu não vou contra a fé de ninguém, eu estou dizendo a minha visão, pelo que a Bíblia me ensina. Irmão, José, ele foi vendido para o Egito como escravo pelos seus próprios irmãos. E quando chegou lá, ele foi servir o reino de Faraó e foi honrar o seu Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó e de José. Ele não pediu para ser governador. Eu tenho certeza disso. Ele pode ter pedido para voltar para a casa do seu pai, de Jacó. Mas pedir para ser governador, não. Ele não desenhou nada disso. Davi não pediu para ser rei, ele era um pastor de ovelha. Ele era considerado um pastor, né, um homem de trás das malhadas, esquecido até pela família. Davi nunca imaginou que ia ser rei, irmão. Ele podia ter uma visão de sair dali. Ele podia almejar coisas maiores do que rebanhar ovelha. Mas a ser rei não, irmão. Até porque quando ele foi ungido a rei, ele ficou admirado, e ficou praticamente sem entender. É só estudar a Bíblia que você vai ver. Você vai entender.
E quando ele foi consagrado a rei, ele passou 14 anos ainda para exercer o reinado. Ele foi lá trabalhar no reino, né? Depois ele foi trabalhar no reino de Saul, né? Mas não foi reinar. Ele passou 14 anos para reinar. Ele teve uma preparação para reinar. Como também o apóstolo Paulo, quando foi para Damasco matar os cristãos, que ele caiu, que viu a luz, Cristo em forma de luz, ele ficou cego, e para ele ser curado da cegueira, eu acho que foi um homem chamado Ananias, que orou por ele. Ele passou 14 para 15 anos para exercer o seu apostolado. Aliás, Paulo nem pediu para ser apóstolo, né? Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Está faltando conversão em mim, em você, em nós. Está faltando servir para poder ser servido. Quem vai nos servir, segundo a Bíblia diz? Os anjos de Deus. Sabe por que muitas das vezes nós não somos servidos pelos anjos? Porque a Bíblia diz que os anjos, alguns anjos estão ao nosso servir. Porque para os anjos nos servir, Deus ordena a eles para nos servir. Mas por que muitas das vezes Deus não tem ordenado os anjos para nos servir como Deus quer? Porque nós precisamos servir ao nosso Deus da maneira que Ele quer. Quando Jesus foi levado no deserto, ele passou por tentações, né? Onde o Satanás mandou ele transformar pedras em pães e tal. E ele só sobressaindo, Jesus sobressaindo de Satanás. Satanás usou a necessidade, a vontade, a fome, vamos dizer. A Bíblia diz que Deus só mandou os anjos vir servir a Jesus quando ele venceu aquela tentação. Quando Jesus viu que ele estava pronto para ser servido pelos anjos. Apesar que Jesus é Deus, né? Isso mais foi um exemplo para nós, irmãos. Jesus é Deus. Então eu tenho visto que está faltando, irmãos, alguma coisa na vida das pessoas, na vida do povo de Deus. O povo vive doente, na miséria, na sarjeta, tem alguma coisa errada. E escute, não é na Bíblia, não é em Deus, e tira o diabo de área, deixa o diabo para trás, deixa o diabo para lá. Também não o culpado não é Satanás. O culpado é nós. É o povo que se diz ser de Deus, que se contenta com a vida que tem vivido e não faz por onde o poder de Deus se manifeste de maneira positiva em suas vidas. Essa é a verdade. Então eu peço que você reflita nessa palavra. Essa terra precisa mudar. Eu digo a terra, estou falando da população, da nação, do povo, que precisa mudar as atitudes, mudar as suas decisões, mudar as suas decisões, a maneira de viver. Tem gente que fala de amor, mas não sabe o que é isso, né? Lógico, nós temos nossas falhas, nosso desacerto, mas temos sempre que corrigir elas, irmãos. Olhar para Deus. E não somente falar do amor, mas procurar lutar. Vamos lutar para viver esse amor. Isso é a verdade, irmão. E amor não é querer o bem dos outros. Não é apenas isso. E sim fazer o bem para os outros também. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. Que a luz de Cristo brilhe, se manifeste em nossas vidas. Amém? Que Deus ilumine. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreva no canal. Ative o sino para você receber a palavra de Deus, né? A profecia, a revelação e visão das Escrituras sagradas, da palavra de Deus. Que Deus abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique todos na paz. Comente sobre essa mensagem. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada, lógico, não apenas se você ouvir, mas se você colocar em prática a palavra de Deus. E compartilhe, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos.